Olha nós aqui novamente, mais um sábado, mais uma aula ao vivo. É hora de vocês chegarem para que a gente possa começar nossa aula de hoje. Bom, a gente, só lembrando, está ao vivo todos os sábados às 16 horas para falar de gestão, de mercado, de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, de marketing. Então, sempre às 16 horas no sábado. Lembrando que essa aula também fica gravada no feed e também no YouTube. Então nossas aulas também estão, deixa eu só ajeitar aqui, iniciando aqui no YouTube também, no nosso canal lá no YouTube, que é o www.youtube.com/Marcos com U, né? Marcos Linhares. Tô vendo que já tem uma galera chegando e já tem uma galera que está aqui todos os sábados. Imaculada, nossa aluna que não falta, está aqui sempre presente. E hoje eu acho que a gente tem que bater recorde. Eu acho que hoje é um sábado em que a gente pode bater o recorde de audiência. Então, você que conhece alguém que precisa entender sobre gestão, que gosta de empreendedorismo, seu chefe, sua equipe, seu colega de trabalho, eu acho que é hora de você apertar o aviãozinho aí e chamar pelo menos mais 3 pessoas para que a gente possa começar com um número bem bacana. Então fica aí a dica para você convidar as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um radar, a gente vai fazer uma geral sobre transformação digital. Para quem está chegando agora, desde o sábado passado, nós estamos hoje com a 8ª aula, né? Mas desde o sábado passado, a gente entrou na linha da inovação. E por que a gente entrou na linha da inovação? Porque agora a nossa função, depois de ter dado todo o nivelamento sobre o mercado, depois de ter falado sobre marketing, sobre essas orientações, a gente entra num formato em que nós vamos tratar mais de inovação. E essa inovação que eu vou falar é uma inovação relacionada com o mercado. E a ideia é que aqui você passe a conhecer como funciona esse formato de Open Innovation, de transformação digital, no mundo das startups, o mundo dos spin-offs, entender um pouco sobre isso e quem sabe sairmos daqui com um pouco mais de entendimento na sua formação. Então a ideia dessas aulas também é divulgar um pouco da minha metodologia, que é o Choque, que está aqui nesse livro, né? O livro do Choque, ele está nas principais livrarias da sua cidade. Então vai lá, procura então na Amazon, na Saraiva, na Leitura, tá nas principais livrarias. O Elmo também já chegou aí, também não falta, tá aqui com a gente todos os sábados. Então, essa metodologia vai te ajudar, inclusive, se você quiser, até ganhar uma renda extra. Se tornando aí um consultor, um especialista em inovação para fazer consultorias, mentorias com startups, consultorias em grandes empresas. Então já fica a dica aí de um dos motivos que a gente está aqui todos os sábados. Compartilhar o conteúdo, falar de inovação, melhorar o seu mindset. O maior investimento que você pode fazer em você é no seu conhecimento, é no seu autoconhecimento. Então, quando se fala em autoconhecimento, valeu, olha, tem um livro aí, valeu. Então, quando se fala em autoconhecimento, o bacana do autoconhecimento é você compartilhar. Quanto mais você compartilha o conhecimento, mais também você aprende. Então, vamos começar. E aí eu fico na expectativa de que você aperte aí o aviãozinho, dispare esse aviãozinho para mais 3 pessoas, 3, 4 pessoas que precisam ouvir falar de empreendedorismo, inovação. A aula de hoje está muito bacana. Tem o canal no YouTube, sim, Erlon. É youtube.com/Marcos Linhares, tá? Marcos Linhares. Não tem um underline como tem aqui no Instagram, só Marcos Linhares. Todos os vídeos estão lá, todas as aulas estão lá. Você pode maratonar lá. Você pode maratonar aqui também no Instagram. Então, todas as aulas dos sábados estão ficando gravadas no feed e estão lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Marcos Linhares. Então é hora de chamar a galera, porque é hora de começar. Todos os sábados eu sempre trago aqui uma grande dica de um parceiro nosso, né? Nosso parceiro que é a Cajuína Wenzel. Sou piauiense, da Gema, teresinense, e a gente sempre toma a cajuína, que é a bebida do piauiense, né? Então, nossa parceira aqui está sempre com a gente, geladinha, a Cajuína Wenzel.
para ajudar a refrescar um pouco esse calorzão. Então, nós estamos já 16 horas e 6 minutos, Sara chegou, a galera tá chegando. Vamos chamar o pessoal para a gente começar? Vamos lá? São 4 horas e 6, eu acho que está na hora de começar. Cajuína Venzel, Cajuína top. Vamos lá, gente, ó. Na aula passada, eu comecei a fazer uma conceituação sobre Open Innovation, o que é inovação aberta. Essa inovação aberta, como o nome já diz, é a possibilidade de grandes empresas estarem abrindo as portas para a inovação. Até determinado ponto da nossa história da gestão, as empresas, elas geralmente quando queriam inovar, elas criavam um setor na empresa, contratavam especialistas e aqueles especialistas iriam estudando o mercado para dali criar futuramente uma inovação. Isso levava tempo, recurso e muita energia daquela empresa. Mas como são empresas grandes, são empresas que têm essa cultura da posse. Se eu quiser inovar, eu tenho que ter um setor de inovação. Só que isso foi ficando para trás por quê? Porque muitas startups começaram a nascer, ou seja, muitas empresas de base de inovação, que geralmente têm tecnologia, começaram a nascer. E começaram a levar para o mercado soluções que as grandes empresas não conseguiriam fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Por que a gente hoje tem muitas fintechs no mercado? A gente tem fintech como a Nubank, que é só cartão de crédito e agora virou conta. A gente tem fintech como Cora, que é conta digital, PJ. A gente tem fintech como a minha, que é o BIP, que é um banco exclusivo para negociações do agro. A gente tem fintech só para você recarregar celular. A gente tem fintech que é só para você pagar conta de luz, conta de carnês, boletos e tudo mais. Por quê? Mas, Marcos, esses serviços bancos gigantes já fazem. Eles fazem, só que eles fazem de uma maneira extremamente burocrática. Você tem que ter uma conta. Para abrir uma conta tem que falar com o gerente. Ao falar com o gerente tem que assinar cartão de autógrafo. Tem que pegar fila. Você não fez isso para abrir uma conta no Nubank, por exemplo. Então, esses bancos, essas fintechs, elas trazem para o mercado produtos que muitas vezes até existem em bancos tradicionais, só que eles trazem um formato de experiência extremamente diferenciado. E isso faz com que nós, que temos acesso à inovação e que gostamos de coisas inovadoras, a gente termine deixando de consumir de grandes empresas para consumir das startups, consumir das pequenas empresas. Essas empresas que trazem tecnologia, mas não só tecnologia, elas trazem consigo uma experiência intuitiva de consumo. Esse formato faz toda a diferença. Então, voltando ao nosso assunto de Open Innovation, as grandes empresas, gente, dispara esse aviãozinho aí, tem gente que precisa ouvir isso. Isso é muito importante para esse mundo do consumo, do mercado hoje. As grandes empresas estão percebendo que se elas não se articularem, se elas não acelerarem seu processo de inovação, vai vir uma empresa pequena, uma startup e vai derrubar. Então, os grandes bancos, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, estão se vendo ameaçados por fintechs, por empresas menores. E dessa forma, por exemplo, a rede hoteleira está se preocupando com o Airbnb, por exemplo. A rede hoteleira, milhares e milhares de movimentações em reais, milhões, né, estão se preocupando com o Airbnb. Empresas de seguro estão se preocupando, por exemplo, com uma startup chamada Use, que você faz o seguro de um carro pelo aplicativo, sem precisar de corretor, sem precisar da burocracia de uma seguradora. Por que isso acontece? As grandes empresas, elas têm muito problemas. Então as startups, elas entram nas soluções, naqueles gaps, naqueles intervalos, naqueles buracos que essas empresas têm na hora de ofertar um produto para o consumidor. E é nesse sentido que as empresas grandes passaram a se sentir ameaçadas. Então pega essa visão aqui, ó. As grandes empresas, por serem mais pesadas, mais lentas e menos flexíveis, elas estão sendo ameaçadas por startups, por empresas pequenas que possuem grande tecnologia ou possuem uma enorme experiência intuitiva de consumo para o seu cliente. Essas empresas menores são mais rápidas, são mais flexíveis, estão mais próximas do cliente.
as empresas grandes, para conseguir concorrer com essas pequenas, parece mentira, mas é isso. As grandes, querendo concorrer com as pequenas, elas têm duas opções. Ou elas criam um setor de inovação lá na sua empresa e fechado para criar um negócio que pode demorar muito tempo, ou elas se aliam a startups que já estão no mercado. E na aula passada, o Elmo está aqui, me ajudou, quando eu perguntei assim, quantas empresas a Magalu já comprou? A Magalu, de 2019 para cá, segundo o Elmo, que nos ajudou na aula passada, a Magalu comprou 21 startups, 21 empresas. Por quê? Para ela é mais fácil se aliar a empresas do que criar novas empresas num processo que pode demorar 6 meses, 1 ano, até 2. Então, se é uma empresa grande, que já é pesada, já é lenta, já é inflexível, ainda tiver que demorar 2 anos para criar um negócio, para concorrer com startups que são rápidas, ágeis e flexíveis, ela perde o lugar no mercado. E aí você vai ver disrupções acontecendo, como por exemplo, o Airbnb incomodando redes hoteleiras, a Yuzi incomodando rede de seguradora, o Nubank incomodando as redes bancárias. Então é nesse processo de inovação que as grandes empresas que tinham a inovação fechada começam a desenvolver a cultura do Open Innovation. O que é o Open Innovation? Ela se abre para a inovação. Se tem uma coisa que as grandes empresas têm, é um negocinho chamado problemas. Quanto maior a empresa, obviamente, maior serão os problemas. E elas têm problemas desde a portaria até a sua gestão financeira, sua gestão de pessoas. Imagine a quantidade de problemas que as grandes empresas têm. Então, quando elas desenvolvem inovação, elas podem agora desenvolver inovação dentro, mas trazendo empresas de fora, startups, grupos de empreendedores, então elas abrem as portas para trazer esses grupos para cá. E essas empresas estão fazendo isso de uma forma muito bacana. Se você for em São Luís, no Grupo Mateus, eles criaram um hub chamado Black Swan. Em São Paulo, Itaú criou o Cubo, Bradesco e Nova Bra. Mas por que isso? Para se abrir. Ou essas grandes empresas se abrem para a inovação, ou elas vão se fechar, tentar desenvolver dentro de casa. Vai ser demorado, porque elas são morosas, são pesadas, são inflexíveis. E as pequenas vão dominar o mercado. As startups vão dominar. Então, ou essas grandes empresas se aliam com a possível empresa que iria quebrá-la, ou elas vão esperar e vão ver essas grandes empresas dominarem o mercado e tirá-la do mercado. Então, nesse processo, surge o conceito de Open Innovation. Eu estou fazendo uma revisão da aula passada. Quem perdeu, está no feed, está no canal do YouTube, a aula do sábado passado, falando sobre inovação. Nós chegamos a esse ponto, inclusive, ao identificar que essas empresas, elas percebem que o mercado ele deixa de ter a propriedade para ter o acesso. Então, por exemplo, quando você comprava CDs ou DVDs, você queria ter a propriedade, mas muitas vezes você comprava um CD de uma banda por causa de uma música. Então você só queria aquela música, mas você tinha que comprar, ter posse do CD. Hoje você tem Spotify, Deezer e outras plataformas onde você escuta só aquela música, mas você não compra nada, você tem acesso. Então a propriedade migra para o acesso. Foi nessa perspectiva, foi nessa linha de pensamento na aula passada que nós desenhamos que o consumidor agora ele sai da cultura da propriedade e vai para a cultura do acesso, mudando um comportamento de consumo que muitas vezes já são hábitos de consumo, só que com experiências diferentes. Por exemplo, você compra lâmina de barbear? Compra, propriedade, mas você pode assinar. Tem startups de assinatura de produtos de higiene masculino. Então você paga uma mensalidade e recebe todo mês a lâmina de barbear. Você compra carne para fazer churrasco no final de semana? Compra, mas você não precisa mais comprar. Sai da propriedade, vai para o acesso. World Steak, uma startup de assinatura de carne. Você assina um pacote, recebe a carne para o churrasco do mês todo. Camiseta, Mazel Tov Members Club de Teresina. Assinatura de camiseta, você não precisa mais comprar, você assina. Gente, em uma quantidade gigante. Por exemplo, se você perceber o celular que você está, você não precisa mais comprar um celular. Você pode ir numa operadora, fazer um plano e aquele plano você recebe incomodado do celular. A internet que você usa muitas vezes, dependendo da operadora, você paga a mensalidade da internet, mas os equipamentos vão incomodar. Então você sai da propriedade e entra no acesso. As grandes empresas ainda estão acostumadas com propriedade.
ainda estão acostumados com o hábito de consumo, sem experiência. Então é nesse sentido que a gente abre para inovação. Então, aproveitando esses 16 minutos iniciais da aula para fazer essa revisão, colocando vocês que estão chegando aí no nivelamento para que a gente possa falar da aula de hoje, que é puxar essa linha de raciocínio para a transformação digital. Lembrando que eu hoje estou aqui, né, com o apoio da Cajuína Wenzel para que a gente possa começar. Enquanto eu dou aqui um gole na minha cajuína, eu queria que vocês apertassem um aviãozinho e convidassem pelo menos mais 3 pessoas, porque a aula vai começar e o bicho hoje vai pegar, e hoje é pra gente bater recorde de pessoas assistindo, recorde de audiência. Então vamos lá, dispara aí 3 pessoas que você conheça, desculpa, que você conheça, que goste de empreendedorismo, goste de inovação, está precisando se capacitar para melhorar na empresa, ou seu patrão, a sua equipe, seus funcionários, seus colegas de trabalho. Vai lá, dispara aí. Gente, aqui no Piauí está fazendo mais de 40 graus. São 4 da tarde, está pegando fogo. Então fica a dica aí da cajuínazinha Wenzel, ó. Gelada. Vamos lá então. Quando se fala em Open Innovation, eu abri a aula falando sobre essa revisão, eu estou informando para vocês que o mercado atual, que é aquele mercado da quarta orientação que estava na primeira aula, é um mercado orientado para a experiência de consumo. Mercado orientado para a experiência de consumo. Pronto, minha conexão está um pouquinho ruim. Mas vamos lá. Então o que acontece? Essa experiência do mercado, ela trata nós estamos passando pelo processo de transformação digital. Então, eu estava falando que as empresas estão se abrindo para trazer inovação, porque ao invés de elas criarem setores, elas estão comprando startups. Só a Magalu de 2019 para cá comprou 21 empresas. Porque ao invés de ela criar aqueles serviços que demorariam de 6 meses a 2 anos, é mais fácil ela comprar as empresas. Então só a Magalu comprou 21 empresas do ano de 2019 para cá. Como é que funciona isso? Vamos perceber em que era nós estamos. Nós estamos na era dos negócios inovadores. E tem uma coisa muito interessante que você precisa saber quando se fala de negócios inovadores, quando se fala de transformação digital. Transformação digital não é você criar tecnologia para o teu negócio. Tá? Tem muita gente que diz o seguinte, chega na empresa e diz, olha, eu vou agora fazer a transformação digital na minha empresa, eu vou comprar software para o pessoal trabalhar, eu vou equipar aqui cheio de sensores, vai ter internet das coisas, vai ter isso aqui. Não, isso não é transformação digital. A transformação digital, ela não é inclusão de tecnologia, gente. Ela é uma mudança de comportamento das pessoas. Então, quando se fala em negócios inovadores e em transformação digital, nós estamos falando em mudança de mindset, em mudança de mentalidade, em mudança de comportamento das pessoas. O que adianta uma empresa equipar a empresa toda com softwares, hardwares, internet das coisas, sabe? Tudo que for de software, RP, enfim, se as pessoas não estão dispostas a usar, se as pessoas não estão preparadas, se as pessoas não estão conscientizadas, engajadas para usar. Então toda transformação digital, todo negócio inovador começa com a transformação da mente das pessoas que vão ter acesso a essas tecnologias. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer tecnologia, ela pode ser promissora. Qualquer tecnologia pode ser promissora. Porém, ela só é uma revolução se ela tiver acesso. Eu vou dar exemplos para vocês. Há 25 anos atrás, quando os celulares chegaram no mercado, pouquíssimas pessoas tinham condição de comprar um celular. Isso quer dizer o quê? O celular sempre foi uma tecnologia promissora, mas ele só se tornou uma revolução da comunicação depois que as pessoas passaram a ter acesso. Hoje um celular é extremamente acessível, um produto extremamente acessível. Todo mundo tem celular. No Brasil, por exemplo, existe um número de celular que chega a ser um número de 2 vezes, cada brasileiro ter 2 celulares. A média de cada brasileiro ter 2 celulares são a quantidade de contas ativas de celulares no Brasil hoje. Então o que acontece? O celular é uma tecnologia promissora. O acesso ao celular fez ela se revolucionar, fez essa tecnologia se revolucionar. E como a inovação ela é cíclica e ela não é linear, o celular que foi criado para se comunicar, ele serve para tudo.
ele serve para mandar mensagem, ele serve para ver foto, ele serve para tirar foto, ele serve para comprar, para vender, para fazer negócio e até para ligar. A ligação do celular não é mais a coisa importante, não é o core business mais do celular. Você pode ter o melhor celular aqui assistindo a minha live, você pode ter o melhor celular, os melhores aplicativos, todos atualizados, o celular de última geração, mas você não tem crédito. Porque crédito não precisa. Se você tem um Wi-Fi, se você tem internet, não precisa ter crédito. Porque ligar não é mais a função. Não é mais a função principal, por exemplo. Então, continuando nessa linha de pensamento, vamos pensar aqui na energia solar. A energia solar, quando foi criada, ela era uma tecnologia promissora. A partir do momento que ela vai ficando acessível, as pessoas podendo ter acesso, ela vai revolucionar o desenvolvimento, né? a criação de energias sustentáveis. Ou seja, a tecnologia promissora, ela vai sempre continuar sendo uma tecnologia promissora até que as pessoas tenham acesso. Toda tecnologia promissora, a partir do momento em que as pessoas têm acesso, ela revoluciona aquele mercado dela. Então, se a gente pensar no celular, é uma tecnologia promissora. As pessoas tiveram acesso, revolucionou todo o processo de comunicação. A energia solar era uma tecnologia promissora. As pessoas começaram a ter acesso, ela está revolucionando a geração de energia sustentável. O carro autônomo, por exemplo. O carro autônomo é uma tecnologia promissora ainda. Pouquíssimas pessoas têm acesso a um carro autônomo. Hoje no mundo existem mais de 341 mil carros da Tesla, 100% autônomos, rodando no mundo. Ou seja, ainda é muito pouco, mas são 341 mil carros da Tesla, 100% autônomo. Imagina no dia que esse carro for acessível, que as pessoas puderem comprar. O que vai acontecer? Todo o processo do trânsito vai mudar. O número de acidentes vai diminuir, talvez as seguradoras vão quebrar, seguradoras de carro, né? Por quê? Porque o carro autônomo não vai ter acidente. Se não vai ter acidente, por que eu vou gerar um seguro de acidente no carro que é autônomo? O carro autônomo não vai ser roubado, porque ele só vai ligar se for numa identificação ocular da retina do seu proprietário, ou pela voz, enfim. E o carro autônomo, se for elétrico, pode ser que os postos de gasolina também quebrem. Mas e se for autônomo, o que vai acontecer com as autoescolas? Eu não vou mais precisar dirigir, porque o carro vai dirigir só. Imagine, gente, o quanto uma tecnologia promissora, a partir do momento que ela tem acesso, que as pessoas têm acesso, ela revoluciona tudo. O celular revolucionou o mercado da fotografia, revolucionou o mercado da música, o mercado da comunicação e o mercado das vendas, porque agora todo mundo quer fazer negócio pelo celular. Então, lembre-se disso. Uma tecnologia, ela é promissora e toda tecnologia promissora se torna uma revolução quando as pessoas têm acesso. Isso é regra geral. Vou dar o último exemplo, impressora 3D. A impressora 3D, ela vai... Márcio, mas é muito caro. O celular também era caro, a energia solar também era cara, o carro autônomo também era caro. Isso vai baratear, gente, isso vai trazer acesso, as pessoas vão ter acesso. Então, no momento em que você tem a impressora 3D na sua casa, você vai poder imprimir produtos. Esse meu óculos foi impresso numa impressora 3D. Eu comprei apenas o design. Eu comprei apenas a arte do designer. Baixei, imprimi na impressora 3D e comprei as lentes. Então, isso muda o jogo. O que vai acontecer com as óticas? O que vai acontecer com a Chili Beans? A Chili Beans vai vender o quê? A lente? Não, ela vai vender o design, a licença para você baixar. Então lembre-se, toda tecnologia promissora se torna uma revolução a partir do momento que as pessoas têm acesso. Então, qual é a primeira sacada da aula de hoje? Mesmo quando a gente fala em inovação, mesmo quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em Open Innovation, a gente está falando não é de tecnologia, a gente está falando de pessoas. Porque só as pessoas determinam o grau de acesso a uma determinada tecnologia promissora capaz de revolucionar um mercado. Então, se as pessoas não demonstrarem a necessidade ou a busca de acesso de um determinado tipo de produto tecnológico, esse produto vai ser sempre uma tecnologia promissora. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: vamos criar uma máquina de teletransporte. É uma tecnologia promissora? Vai revolucionar? Quando? Só se as pessoas tiverem acesso. Quando vocês observam que
Elon Musk, Jeff Bezos e o cara lá da Virgin criaram agora as viagens espaciais, obviamente essa tecnologia é promissora das viagens espaciais. Logicamente ela vai revolucionar o mercado de viagens, porque enfim é uma nova opção, mas ela não é acessível ainda. Então por enquanto é uma tecnologia promissora. Toda tecnologia promissora se torna uma revolução quando as pessoas têm acesso. Boa tarde, Rubens. Quando as pessoas têm acesso. Então isso é uma regra básica. Imagine então quando essas viagens forem acessíveis, ela vai revolucionar o mercado. E essas viagens, por exemplo, elas são mais uma jogada de marketing, né? Porque ali existe muita tecnologia embarcada naqueles meios de comunicação, meios de transporte, e parte daquela tecnologia vai ser licenciada para a indústria automobilística, para a indústria das motos, para a indústria em geral. Então, primeira notinha que você tem que fazer hoje na nossa aula, primeira anotação: toda tecnologia promissora se torna uma revolução quando existe acesso. Então, quando se fala em transformação digital, inovação, open innovation, tecnologias promissoras, nós não estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de pessoas. São as pessoas que vão determinar o grau de acesso a determinadas tecnologias para que elas se tornem revolução. O maior exemplo disso, há 25 anos o celular era quase impossível comprar um celular, só quem tinha muita grana podia comprar um celular. Então era uma tecnologia promissora. A partir do momento em que ele se torna acessível, ele revoluciona o mercado de comunicação, o mercado de fotografia, o mercado da música, o mercado das vendas, que agora tudo é online. Tá? Então, esse processo é a primeira anotação da hoje. Falando em Elon Musk, vi hoje uns vídeos sobre o avanço das espaçonaves. Exatamente, Rubens. Essas espaçonaves, elas são tecnologias promissoras, mas têm pouco acesso. No momento em que elas forem acessíveis, o turismo vai mudar. As empresas aéreas vão mudar. O mercado automobilístico vai mudar, porque tem tecnologia ali que vai ser trazida para o carro. Então é uma rede gigante de alterações. Então, primeiro mandamento da aula de hoje, primeira anotação da aula de hoje está aí, tá? Toda tecnologia promissora se torna uma revolução a partir do momento que as pessoas têm acesso. Então fica anotada essa primeira parte. Então, já um dos pilares do estudo isso, são pessoas. Então está na hora de o quê? A gente terminou aqui a primeira anotação, hora de mandar o foguetinho e hora de mandar o aviãozinho para mais pessoas. Convide pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir isso. Hoje a gente está dando essa geral sobre transformação digital. Lembrando que vocês estão chegando que a nossa live ela tem um apoio da Cajuína Wenzel. Se você não é piauiense ou não conhece, é uma bebida sem álcool, tá? É um suco de caju que está na música do Caetano Veloso, feito para o Torquato Neto, e a bebida é o nosso champanhe aqui no Piauí. Vamos lá, gente. Então, pegaram essa primeira anotação? Lembre-se, tudo depende das pessoas, tá? Tudo depende das pessoas. Essas pessoas, ao longo do tempo, passaram por algumas transformações, por algumas eras. Vamos começar a falar das 3 eras, então. A era analógica. Por exemplo, eu esse ano completo 42 anos de idade. Eu venho da era analógica. A era analógica era uma era em que eu costumo chamar de a era do manual de instrução. Ou seja, o nível de tecnologia era muito limitado, o nível de acesso era muito limitado e o nível de produtos era limitado ao analógico. Então por isso que eu costumo brincar que era produtos que precisavam de manual de instrução. Isso quer dizer o quê? Quando eu queria, por exemplo, o disco da minha banda preferida, eu tinha que importar. Era uma complicação comprar um disco. Se você quisesse usar um brinquedo, geralmente você tinha um manual de instrução. E então essa era analógica era uma era muito difícil de consumir. Era uma era muito difícil para as empresas levarem o seu produto ao cliente. Era uma era muito difícil, inclusive, para trabalhar o marketing. Porque existia uma limitação de redes de veiculação. Existia uma limitação ali com a TV, com o rádio, com os outdoors, que é o que a gente chama de mídia de outbound marketing, ou seja, o marketing lá de fora, o marketing de interrupção. Você está aqui assistindo um programa, ele interrompe
para ir para propaganda, né? Tipo, o Luciano Huck vai mostrar o Lata Velha. Não, agora não, vamos mostrar o Lata Velha agora, porque nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Então o marketing está o tempo todo te interrompendo. E hoje ainda funciona assim, muitas vezes você está num vídeo do YouTube e aparece aqui a mídia, né? a propaganda e tudo te interrompe. Então esse marketing de interrupção, até isso era muito limitado na época. Hoje, eu costumo dizer o seguinte, propaganda é um negócio tão bom que a gente paga para não ver. Então, por que você paga uma assinatura do Spotify? Por que você paga o YouTube? Por que você paga algumas plataformas? É para não ver propaganda. Então, propaganda é um negócio tão bom que a gente paga para não ver. Então, aí já é o inbound marketing, ou seja, o marketing de permissão. Você dá permissão de receber determinadas mídias. Então, você entra no site, quer receber a newsletter? Sim. Você entra no YouTube, não assinou, então você está dizendo que quer ver propaganda. Então, a era analógica era a era antes da internet, tá? Para ficar mais fácil. Então, eu, esse ano completo 42 anos, eu sou da era analógica. Ali, final dos anos 90, nós migramos da era analógica para a era digital. O que marca essa mudança? A chegada da internet nas nossas casas. A chegada da internet doméstica, né? Porque nos Estados Unidos a internet empresarial já existia desde os anos 70, através, quando ela foi criada, usada no exército, mas ela chegar à nossa casa, chegar ali nas universidades, primeiro chegou nas universidades brasileiras, depois a gente pôde assinar. Aquela internet, quando ela chega na nossa casa, ela marca uma transição da era analógica para a era digital. Eu vou parar aqui porque, gente, é hora de mandar um aviãozinho. Faz todo sentido a gente mandar um aviãozinho para pelo menos 3 pessoas para ouvir essa história. Para a gente se situar como está esse mercado hoje. Eu estou falando da primeira virada, da analógica para a digital. Ainda tem mais uma virada, que é a terceira fase. Então, só para você perceber, há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, 25 mais ou menos, 25, 26 anos atrás, a internet chega nas nossas casas, ou chega no formato doméstico, né, ali pela universidade, depois nas nossas casas. Essa é uma transição do analógico para o digital. Então, como é que se dá essa transformação do analógico para o digital? Toda transformação de era, ela tem duas coisas. Ela tem o fascínio e o medo. Anote isso, tá? Toda vez que você muda uma era, você tem um fascínio e um medo. Quando nós saímos da energia gerada pelo petróleo, pelo óleo, né, para a energia elétrica, houve o fascínio e medo. Quando nós saímos do analógico para a internet, para o digital, houve o fascínio e medo. Então, sempre a novidade gera o fascínio e medo. Esse processo de transformação do analógico para o digital, por que traz o fascínio e medo? Vamos pegar a eletricidade para você entender, para eu depois trazer para o digital. Quando a eletricidade chega na casa das pessoas, ela gera um fascínio, ou seja, puxa, agora eu tenho luz, eu tenho energia, eu posso ligar a luz, eu posso comprar uma geladeira, eu posso conservar melhor meus alimentos, eu posso tomar uma água gelada. Ela gerou um fascínio. Mas ela gerava medo por quê? Porque era uma novidade, era uma coisa nova. Então o cara ia, por exemplo, no interruptor, ele apertava o botão, ligava, apertava no botão e desligava. E ele dizia, eu quero entender como é que funciona. Colocava o dedo na tomada e ele morria no choque. Então toda mudança, toda inovação gera fascínio e medo. Eu estou dando esse exemplo meio bizarro ou meio exagerado para dizer o seguinte: quando a internet chega nas nossas casas e a gente sai do mundo analógico para o mundo digital, o fascínio de estar por meio de uma tela conectado ao mundo não é mais globalizado, o mundo ali é conectado, tá? A globalização acaba entre si, a conceituação acaba quando surge o conceito de conectado. Então, globalizado é uma coisa, conectado é outra. Então, gente, dispara esse aviãozinho, tem gente que não pode perder esse tipo de conceito, tá? Precisa se antenar e passar a viver nesse mundo que a gente está. Então, se liga. Essa percepção do digital, que traz o fascínio e medo, é o primeiro sentimento de alteração de era. E as pessoas passam agora a ter um novo meio de comunicação. Marcos, a internet é um meio de comunicação? Obviamente ela foi criada para comunicação. Só que, como eu falei, a inovação ela não é linear e ela é cíclica. Ela pode ter altos e baixos, ela pode ter idas e voltas, e ela não é linear. Ou seja, a internet ela foi criada para comunicação e hoje ela é um meio de
negócio, é um mercado. A gente está aqui, né, assistindo aula. Querendo ou não, eu estou fazendo aqui um marketing. Já falei do meu livro. Eu vendo meu livro pela internet. Eu vendo minhas aulas pela internet. A mesma coisa do celular. O celular era para ligar e receber ligação. O celular hoje faz tudo. Compra, vende. E nem sempre você usa o celular para ligar ou para receber ligação. Então, esse processo de inovação cíclico linear aconteceu com a internet. Então, a gente tem na nossa casa esse grande instrumento, de comunicação que chega nessa mudança de era do analógico para o digital e nos coloca numa nova experiência. É uma experiência de conectividade, conexão. Ou seja, eu saio da globalização e venho para a conexão. E esse período durou muito tempo. Ele durou cerca de 10 anos só. A mudança do analógico para o digital, o mundo analógico dura desde sempre ele foi analógico. Da Revolução Industrial para cá, aquilo se fortaleceu mais ainda no analógico. Mas o processo do digital, a era digital só durou 10 anos. Mas, Marcos, nós não estamos na era digital, não? Não, nós não estamos mais na era digital. Os grandes especialistas, os grandes cientistas determinam que nós estamos na era pós-digital. Porque aquela era do fascínio e medo da transição do analógico para o digital, quando a internet chega nas nossas casas, ela mudou o comportamento da gente. E hoje a internet, ela faz com que tudo que ela traz de produto, serviço e acesso esteja disponível no nosso bolso, faz parte do nosso corpo. É como se fosse uma extensão do nosso corpo. A preocupação do acesso, o serviço de acesso, você não para mais a pensar. É como dirigir, por exemplo. Dirigir, para você que sabe dirigir, é uma coisa tão intuitiva que você entra num carro, você não vai dizer assim, ó, eu vou ligar o carro, eu vou apertar a embreagem, então eu vou apertar o freio para passar o câmbio, para depois acelerar. Não, você faz aquilo intuitivamente. A partir do momento que a internet passou a ser intuitiva, ela sai do mundo digital, da era digital, e entra na era pós-digital. A partir do momento que essa tecnologia é tão acessível ao ponto de mudar o comportamento de uma geração, ela não é mais nenhuma evolução, ela é uma revolução, que é a revolução pós-digital, que é essa era que nós estamos vivendo, que é a era em que a internet, os celulares, tudo que a gente faz é muito intuitivo, que você nem para mais para pensar. Você pega o seu celular e você pode até fazer uma métrica. Qual é o aplicativo que na hora que você pega o celular você clica primeiro? É o Instagram, o Facebook ou o WhatsApp? Tem estudos para isso, tem ranking para isso. O próprio sistema do teu celular ranqueia isso para você. Ele sabe, parece que ele vai te mostrar primeiro aquele aplicativo que você sempre clica primeiro ao abrir o celular. Então isso é muito intuitivo, não tem mais burocracia nesse processo. É intuitividade. Esse processo intuitivo da internet agora fazer parte do nosso corpo, ele ser uma extensão do nosso corpo, ou pelo celular, ou pelo computador, ou pela TV, ou pelo carro, faz com que a gente saia do mundo digital, que era aquele mundo de experiência, de conhecimento, de fascínio, de medo ainda, para o mundo pós-digital. Mas vai ter muita gente ainda que não tem acesso à internet. Nós não estamos falando dessa questão mais social, mais política, estamos falando da questão mercadológica. Tratando-se de mercado, nós estamos numa era chamada pós-digital, porque a conexão com a internet, a interação com a internet, o processo de compra, de venda, de uso de produtos, serviços e acesso, ela é extremamente intuitiva, a gente não tem mais como correr disso e é um caminho sem volta. Por isso estamos num período pós-digital. Tudo que vier daqui para frente é referente à nossa intuitividade. Se for criado um chip para você conectar seu óculos, para você navegar, vai ser pós-digital, porque já é intuitivo, já está ali. Então, esse período de intuitividade, ele gera novas experiências de consumo, ele gera novas experiências de interação, ele gera novas experiências relacionadas a produto, serviço e acesso. Nessa perspectiva, a gente migra por essas três eras. A era do analógico, a era do fascínio e medo digital e a era da intuitividade pós-digital. Nesse cenário, a gente simplesmente começa a entender como os negócios inovadores nascem e qual a diferença entre negócios inovadores e transformação digital. Ou qual a diferença não, melhor, qual a relação entre eles. Se eu tenho uma plataforma agora que é extremamente intuitiva e que é uma plataforma que traz acesso contínuo, acesso livre, sem filtro, com informações que podem até ser fragmentadas, mas elas chegam facilmente até a mim, eu passo a ter um canal infinito de possibilidades
de fazer negócios. E nessa perspectiva que quando se percebe uma plataforma digital, não estou falando mais de plataforma física, na aula passada eu falei de um exemplo de plataforma física, está lá no YouTube, está lá no Instagram, que seria, por exemplo, o mercado da sua cidade, uma plataforma física, você só consegue comprar aquilo que está lá. Mas se você vai para uma plataforma digital, ela te traz inúmeras possibilidades de acesso de negócios para o teu público. Ela se torna uma plataforma infinita de apresentação de produtos, serviços e acesso, onde você muitas vezes tem nessa plataforma uma escala muito grande ao ponto de você ter negócios pequenos, com estrutura reduzida, com um custo fixo, mesmo atuando no Brasil inteiro. Assim nascem os negócios inovadores, uma perspectiva de um uso de uma tecnologia como plataforma, que geralmente pode ser a internet, para que você possa vender produtos, serviços e acesso para grupos de pessoas que têm necessidades específicas ou problemas específicos e você lança para ela uma determinada solução. Essa solução chega com mais facilidade por conta do processo de escala gerado por essa tecnologia que pode ser a internet. E nessa perspectiva essas pessoas têm uma intuitividade de experiência de consumo maior do que se ela fosse consumir no analógico. Por isso, negócios digitais estão desbancando negócios tradicionais, na grande maioria das vezes, quando você quer resolver problemas e as pessoas têm na sua solução um processo de consumo, uma experiência de consumo muito mais intuitiva, coisa que geralmente as startups têm, porque são ágeis, são rápidas, são flexíveis, e as grandes tradicionais não conseguem ter, porque são engessadas, são grandes, são lentas, são vagarosas, são pesadas e são inflexíveis. A transformação digital, então, é quando nós, pessoas, vou repetir, eu pedi inclusive que você anotasse isso, né? Que quando se fala de negócios inovadores, transformação digital, open innovation, inovação como um todo, não se trata de criação de tecnologia, de aplicação de tecnologia, de introdução de tecnologia, se trata de formação de mindset das pessoas. Quando a gente fala de transformação digital e inovação, nós estamos falando de pessoas que dão acesso, que têm acesso à tecnologia, e essa tecnologia que era promissora se torna uma revolução em determinado mercado, porque as pessoas dão acesso, tá? E aí eu vou trazer alguns dados aqui sobre essa parte de tecnologias, né, que a gente está falando aqui, da transformação digital. Alguns dados para você conhecer. Vamos lá. Só para você ter uma ideia. A falta do digital... Vou até colocar aqui para ler um pouquinho melhor para vocês. Sim. A gente está acabando a aula já, né? Muito rápido. Então se ligue, ó. A falta do digital tirou 50% das empresas do ranking da revista Fortune 500 nos últimos anos. Dispara o aviãozinho que a aula está acabando. Essa galera não pode perder esse restinho de aula. Enquanto eu tomo uma cajuína aqui. 3 pessoas, gente. Convida mais 3 pessoas aí, vai lá. 3 pessoas. Manda num grupo de WhatsApp, daquele seu grupo, daquela sua galera, da sua equipe, do seu chefe. Vamos lá. A falta do digital tirou 50% das empresas do ranking. É o Thiagão. Thiago, meu velho, um abraço. Tirou 50% das empresas da... Gente, preste atenção, olha o que eu falei. A falta do digital tirou boa parte das grandes empresas dos rankings das maiores empresas do mundo. A falta do digital. Não é que o digital tirou essas empresas. Elas, por não terem uma experiência digital, um formato no digital, uma presença no digital, elas simplesmente saíram do ranking das maiores. Então, quais são as 5 maiores empresas hoje do mundo, mais valiosas? Apple, Google, Microsoft, Amazon, e esqueci a outra. Mas são as 5 maiores digitais. É isso mesmo, Apple, Microsoft, Google, Amazon, alguém me ajuda aí. Mas eu acho que não sei se é o Google, não, Google eu falei. Mas enfim, as 5 maiores, Facebook, lembrei. Então vamos lá, ó. As 5 maiores, Apple, Microsoft, Google, Facebook e Amazon. São as 5 maiores empresas. Então, o digital, ou a falta do digital, tirou as maiores empresas do ranking da revista Fortune 500 nos últimos anos. Isso quer dizer o quê?
que as empresas tradicionais elas estão perdendo para o digital. Mas, Marcos, as grandes empresas antes eram as montadoras de veículo, por exemplo. Então você tinha ali GM, Ford, Volks, Fiat, as grandes Chrysler, as grandes montadoras. Mas preste atenção, as grandes montadoras hoje de carro, elas estão migrando da Europa para os Estados Unidos. Então as grandes marcas de carro, elas ficavam um pouco ali na Europa, né? Audi, Volks, Fiat, elas estão migrando para os Estados Unidos, de preferência para o Vale do Silício, porque os carros agora também são digitais. Então, se esses carros não entrarem no mundo digital, a falta do digital tirou esses carros, essas marcas de carro do grande mercado. Vamos lá, segundo ponto, ela está acabando, só faltam 14 minutos, mas vamos lá. Aproveita e dispara aí para quem puder assistir esses últimos minutinhos. Olha, em menos de um ano, empresas como Instagram, Uber, Airbnb, Snapchat saíram do zero para bilhões de dólares. Do zero para bilhões de dólares em menos de um ano. Por quê? Elas são consideradas startups. Isso quer dizer o quê? São empresas que trazem uma solução específica para determinados problemas que também são específicos. Essas empresas, elas entram no mercado com um custo extremamente reduzido para criar suas operações, mas elas conseguem escalar e atender o mundo inteiro de um escritório. Então, por exemplo, quando o Instagram foi vendido por $1 bilhão para o Facebook, eles tinham 6 funcionários. E já era um Instagram com 6 funcionários. Por quê? Porque não precisa de muita coisa. Você precisa de uma base de custo extremamente reduzido e fixo, que a internet possibilita que você escale. Então você tem o que a gente chama de repetitividade. São empresas que não têm produtos personalizados, é um produto só para todo mundo. Então é um Instagram só para todo mundo, é um Facebook só para todo mundo, é um YouTube só para todo mundo, é um Uber só para todo mundo. Só que elas não são personalizadas, mas são escaláveis. Elas geram escala porque a internet permite a escala, e elas são repetíveis porque elas são personalizadas. O mínimo de estrutura possível é capaz de fazer com que elas ganhem esse mercado. E além de converter isso em usuários, ela converte isso em valor. Por exemplo, o Uber dá prejuízo, o Nubank dá prejuízo. Então por que são empresas tão valiosas? Porque o valor dessas empresas está na experiência que ela tem e na rede que ela criou. Ou você acha, por exemplo, que o Nubank não tem valor, sabendo que ele tem milhares e milhares, o Nubank abre 100 mil contas por mês. Imagina o valor disso. Você sabe exatamente o hábito de consumo de cada cliente do Nubank que usa um cartão de crédito para comprar, ou para ir para um bar, ou para ir para o supermercado, ou para comprar uma roupa. Você sabe. O Nubank entende, ele tem dados suficiente para valer. Em um país em transição como o Brasil, em alguns tipos de mercado, ambiguidade e atuação, sim. A ideia é que você tenha um processo, se você é uma empresa física, que você tenha um processo digital, né? Ou seja, parte física e parte digital. Esse processo duplo faz parte. Eu tenho vamos pensar aqui, uma farmácia, tenho uma autoescola. Como é que eu posso ser digital? Tem uma presença. Se você passa na frente de uma autoescola, por exemplo, precisa tirar a habilitação e você viu o nome, provavelmente você não vai parar ali nem vai pegar o telefone. Você fixou o nome, você vai no Google, vai no Instagram. Então tem que ter essa percepção. Continuando. Poxa, a aula está acabando, passou rápido hoje, hein? A nova moeda no mercado de trabalho é a velocidade, mas não é a velocidade da pressa, não. É a velocidade do seguinte, ó. É o tempo de resposta versus intuitividade. Essa é a nova velocidade hoje. Se tua empresa não tem tempo de resposta hábil para o teu consumidor, para o teu cliente, ela não é uma empresa, ela não é um atendimento, isso é uma burocracia. Tá? Se tua empresa não tem tempo de resposta hábil, ela não tem um atendimento, ela tem uma burocracia. E a intuitividade é que esse tempo de resposta, além de ser rápido, ela seja fácil. Sabe? Fácil, intuitiva. Na era digital, olha como é interessante. Meus filhos jogam videogame hoje, e como eu sou da era analógica, né, a era do manual de instrução, eu vejo meus filhos jogando, por exemplo, Fortnite, Free Fire, Minecraft, e eu olho para meus filhos e digo assim, cara, como vocês estão jogando isso? Como é que vocês sabem que tem que fazer isso? E eles falam assim, pai, tem que fazer. É tão intuitivo aquilo, está tão na natureza deles, que a percepção do entendimento, né, ou a cognição daquilo é muito rápida. Eles sabem o que fazer, é automático.
Então tua empresa tem que ser assim, tua empresa tem que ser intuitiva. Eu chego, mesmo que tua empresa seja, sei lá, uma empresa, uma barbearia, uma venda de espetinho, uma farmácia, não importa. Eu tenho que chegar ali e perceber como eu uso, como eu compro, como você se comunica. Ninguém tem mais tempo de explicar, ninguém tem mais tempo de entender. As pessoas não têm mais tempo, por exemplo, para baixar um aplicativo e só ter acesso, só conhecer o aplicativo depois que fizer um cadastro, cadastrar cartão de crédito. Ninguém quer mais isso. Por isso que muitas vezes a tecnologia pode até atrapalhar. Falei disso na aula passada, tá no YouTube, youtube.com/Marcos Linhares. As aulas estão lá para você maratonar, as aulas estão no feed. Essa aula vai ficar gravada no feed, você vai lá depois, vai curtir, vai espalhar para uma galera assistir, beleza? Porque todo sábado às 16 horas nós estamos aqui no Instagram fazendo isso. Correndo então, isso é a nova velocidade. Tempo de resposta versus intuitividade. A gente vive num mundo de zero busca, você não busca mais nada. Se você curtiu uma foto no Instagram de uma faca, por exemplo, de churrasco, vai começar a aparecer propaganda de churrasco para você o tempo todo. Se você curtiu uma mochila, é propaganda de mochila. Se você falou que precisava comprar um pneu, vai começar a aparecer propaganda de pneu. Por quê? Porque você vende a atenção. Aquilo que você dá para as empresas de internet gratuitamente é a tua atenção. Ah, Marcos, não quer dizer que é assim que o YouTube, Instagram, Facebook ganham? Eles vendem a nossa atenção. Tá? Então, todo negócio que você usa, que é gratuito, o produto é você. Eu vou repetir, todo negócio que você usa, que é gratuito, o produto é você. Porque você está dando atenção e essas empresas vão vender a atenção, vão negociar a sua atenção. Então, se você dá atenção para determinados temas, essas empresas vão vender espaço da sua atenção para esses temas, para que esses temas apareçam para você repetidamente. Beleza? Por isso que a gente vive num mundo de zero busca. Isso é a transformação digital. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo um panorama do que é transformação digital. E a aula ficou legal, só que nós já estamos acabando, só faltam 8 minutos. Vamos correr. Olha como é interessante. Horas de trabalhos em postos estratégicos já diminuíram 50%. E se você não estiver trabalhando com algo que seja estratégico, seja precisa de inteligência, você vai ser substituído por um robô. Então todos os produtos, todos os talentos, toda a mão de obra que é repetida ou memorizável, uma tecnologia vai fazer. Então você tem que começar a trabalhar com uma coisa chamada criatividade. Uma das maiores soft skills, as maiores habilidades agora é você trabalhar com criatividade, porque nenhuma máquina vai substituir tua criatividade. Nós, seres humanos, recebemos um dom de Deus, nós homo sapiens, que é a imaginação. A gente transforma qualquer imagem em ação. Um cachorro voando. Você para imaginar, você imagina um cachorro voando. Isso é imaginação. Quando você pega esse cachorro voando e traz, por exemplo, para a marca de um produto e diz assim, cara, eu vou criar um energético, vai se chamar Red Bull, e eu vou dizer o seguinte, eu vou mostrar esse cachorro voando e eu vou dizer o seguinte, o Red Bull te dá asas. Aí eu estou sendo criativo. Quando eu coloco esse produto no mercado e passo a vender esse produto, eu estou trazendo inovação. Inovação é quando você cria uma coisa e ela chega ao mercado. Se você criar qualquer coisa e não chegar ao mercado, não vender, nem gerar nota fiscal, não é inovação. Não completa o ciclo de inovação. Então a criatividade é a maior soft skill que você pode desenvolver para um mercado que tudo que você fizer que é memorizável ou é repetitivo, vai ser substituído por uma tecnologia. Pode ser um robô, um software, né? É por isso que até o processo de educação é complicado. Eu vejo meus filhos tendo que decorar coisa para fazer prova de geografia, história, fórmula de matemática, coisa que hoje a gente consulta tudo. Hoje a informação está disponível, conhecimento não, mas a informação está disponível. E por falar dos meus filhos, olha como é interessante quando a gente está continuando falando aqui de transformação digital. De 3 estudantes que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Vou repetir, 2 de cada 3 estudantes que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Em profissões que provavelmente vão ser transformadas pelo digital. Porque nós estamos na era pós-digital. Quem está chegando agora para assistir a aula está ficando aqui, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui no feed. Nós só temos 5 minutinhos para terminar essa aula. Eu vou já subir para você assistir de novo, disparar para uma galera aí. Mais uma informação sobre transformação digital, sobre esse panorama. Olha, produtos logo deixarão de ser manufaturados ou fabricados para serem impressos.
Sabe como é que aconteceu a Revolução Industrial? Você tinha um artesão que fazia uma cadeira. O futuro do negócio é esse mesmo, Merval. O futuro do negócio é trabalhar com escala. Exatamente. Crie negócios de escala. Então, na Revolução Industrial, você tinha que operar artesãos que faziam suas obras. O cara fazia o móvel, ele fazia a roupa, ele fazia a peça. Eram artesãos. Com a chegada da Revolução Industrial, a maquinização nas empresas, as empresas passaram a produzir muitos produtos com a capacidade máxima de produção, obviamente reduziu o custo e reduziu o preço final. O que é mais caro? Um produto feito na mão por um artesão ou um produto em larga escala feito por uma indústria? O mais caro é o que está na mão do artesão. Esse artesão foi engolido pela indústria e se tornou operário. A Revolução Industrial teve tudo isso. Nova fonte de energia, do vapor, depois do vapor para o petróleo, eletricidade, software e tudo mais. Que são as 4 revoluções industriais. Ela engoliu o artesão, transformou o artesão em operário. E esse cara largou a arte dele para replicar a produção da indústria. Está lá no filme, por exemplo, do Charlie Chaplin, né? Não é o nome do filme, caramba. Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Então ele engoliu. Olha o que acontece agora com a impressora 3D. Se você tem uma impressora 3D em casa, você se torna um artesão novamente. Porque você não vai mais precisar comprar um ar-condicionado. Você pode baixar a licença da arte do ar-condicionado e imprimir o ar-condicionado em casa e você monta. E a indústria? Como é que vai sobreviver? Então quer dizer que a impressora 3D pode quebrar a indústria? Pode, porque você pode imprimir sapato em casa, você pode imprimir roupa, você pode imprimir um ar-condicionado, uma TV e montar em casa. Esse meu óculos foi impresso em impressora 3D, então não precisei comprar na ótica, eu comprei só a arte dele na internet, a licença do artista. Eu me tornei um artesão. Então a Revolução Industrial vai ser invertida. Ou seja, na Revolução Industrial o artesão se transformou em operário e agora nós vamos ser artesãos novamente, por conta da impressora 3D. Olha como a transformação digital pode quebrar a indústria. E por fim, gente, para finalizar a aula de hoje, 21% da população mundial já é nativa digital. Isso quer dizer o quê? Eu, que vou completar 42 anos esse ano, eu não sou um nativo digital, eu sou um migrante. Como eu falei nesta aula de hoje, eu saí lá do mundo analógico, passei para o digital e agora estou no pós-digital. Mas meus filhos nasceram no mundo digital. Para eles não sabem o que é manual de instrução, eles não sabem o que são coisas analógicas, eles sabem já o que é digital, eles já são nativos. 21% da população do mundo já é isso. Então preste atenção nos seus negócios. O seu cliente vai ser um nativo digital. O seu cliente, não fala do cliente futuro não, o seu cliente atual já é uma pessoa que tem noção ou que já nasceu no mundo pós-digital. Ele já é um nativo digital. Ele não vai aceitar nada que não seja intuitivo, nada que não seja uma experiência, nada que seja burocrático, nada que seja analógico. Ele não tem tempo mais para aprender, ele não tem mais tempo de entender, ele não quer que ninguém ensine nada, ele quer usar. Assim como você, ao clicar no Instagram, você usa. Ao clicar no WhatsApp, você usa. Esse processo de intuitividade, ele é pertencente a essa geração da era pós-digital. Nós só temos 30 segundos para terminar a aula. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui. Sábado que vem a gente se encontra, só para lembrar, todos os sábados, às 16 horas, nós estamos ao vivo aqui no Instagram. Essa aula eu vou subir agora para o feed. Quem perdeu o comecinho, assiste toda lá, compartilha. Ela também está no nosso canal no YouTube, youtube.com/Marcos Linhares. Estou vendo pessoas aqui que eu amo de coração, que entraram. Meu cunhado Thiago, valeu Thiago, Lau, Imaculada e Elmo, que não faltam nenhuma aula dos sábados. Merval também não falta nenhuma aula desse sábado. O conteúdo está tudo aí. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Sábado a gente se encontra de novo com fé em Deus. Ao Gregório, amigo de infância. Sábado a gente se encontra mais uma vez às 16 horas aqui no Instagram. Corre pro YouTube, daqui a pouco vai estar lá. Agora eu já vou postar no Instagram. Espalha, curte. Semana que vem, no sábado que vem, eu tô querendo sortear meu livro, viu? Semana que vem vai ter sorteio, então começa a chamar a galera. Gente, valeu Fábio, obrigado meu velho. Até o próximo sábado. Um beijo no coração, saúde, se cuidem, que Deus abençoe. Até lá, abração, meu. Tudo de bom.